renascimento significa nascer de novo, como o próprio nome já diz, e tinha como principal característica conquistar novamente a liberdade. A liberdade que se tinha no período greco-romano. Uma das principais características foi o antropocentrismo, que foi caracterizada pelo homem no centro do universo e o afastamento da igreja, o afastamento de Deus. Consequentemente, a igreja foi muito afetada, mas também foi uma das principais consumidoras da arte do período. Por que o Renascimento ocorreu na Itália? Por 3 motivos. O mecenato, que foi o patrocínio das artes, contato com o Oriente, que são as cruzadas, e a influência romana deixada em solo italiano, que são o conhecimento geral, as artes plásticas, matemática, filosofia, outras coisas. Leonardo da Vinci, ele foi o maior artista renascentista do mundo e ele era astrônomo, biólogo, anatomista, arquiteto, engenheiro, escultor e, por último, pintor. Ele acreditava que a igreja não precisava ensinar tudo para o homem, que o homem tinha capacidade de aprender sozinho. No Renascimento, a diferença nas universidades é que na Idade Média elas eram católicas. E a partir do Renascimento, como era o antropocentrismo passou a ser, então elas se tornaram laicas, elas não tinham uma base religiosa. E com isso eles acabaram pesquisando mais até eles chegarem nessa característica do antropocentrismo e eles adquiriram mais conhecimento e, consequentemente, eles adquiriram mais universidades. As 3 formas do Renascimento, elas ocorreram no literário, no científico e no artístico. O Renascimento se dividiu entre 3 períodos. O primeiro foi o 300, que a gente pode chamar de pré-renascimento, porque foi onde as ideias do Renascimento foram elaboradas e difundidas. O segundo foi o 400, onde as obras clássicas caracterizaram. E o 500 foi o último, que se caracterizou pela expansão do Renascimento, a expansão total, e o apogeu ou ápice dele em Veneza. Sociedades secretas surgiram no Renascimento, e o grupo mais famoso são os Illuminati, que surgiram em 1776 a 1778. Eles não existem mais, mas naquela época eles eram a favor da ciência e contra a crença religiosa. Atualmente existe o Clube de Bilderberg, que é os 100 homens mais ricos do mundo que se reúnem uma vez por ano em um hotel luxuoso, mas ninguém sabe qual a finalidade. O Iluminismo foi um movimento que defendia que a razão era a melhor forma de conquistar a liberdade e defendia também a criação de escolas para o conhecimento do povo e a liberdade religiosa. No Iluminismo a gente teve alguns pensadores, e 2 deles são o René Descartes e o Francis Bacon. O René, ele acreditava que a razão guiava o homem. E outra coisa também era a dúvida sistemática, que no caso, para você provar que algo existe, você precisava ter dúvidas, você precisava questionar mesmo. Então, e o Francis Bacon, para ele saber era poder, no caso. E o conhecimento, para ele, era igual ao progresso. Então, quanto mais você tivesse um conhecimento, quanto mais você buscasse algo, mais você iria progredir. Outro pensador do iluminismo foi John Locke, que era um pensador inglês, e ele dizia que a mente do homem é como uma tábua rasa, que nasce em branco e vai sendo preenchida de acordo com a relação dele com o exterior. Ele dizia que os direitos naturais do homem eram vida, liberdade e propriedade. Voltaire era a favor do absolutismo somente se fosse aberto e flexível à burguesia, ou seja, despotismo esclarecido. Ele dizia que o governo deveria contar com homens inteligentes, que seriam os filósofos. Outros filósofos importantes do iluminismo foram Montesquieu, que ele acreditava que o poder ele não era concentrado apenas no rei. Ele se dividia em poder legislativo, judiciário e executivo. O legislativo é responsável por criar as leis, o executivo executa e o judiciário julga as mesmas. E Rousseau, que queria o fim da monarquia e a criação da república, ou seja, o voto. O último principal nome do iluminismo foi Maquiavel, e foi dele a máxima de que os fins justificam os meios. Com isso, ele queria dizer que qualquer governante, rei ou príncipe, podia fazer qualquer coisa para se manter no poder, e isso seria facilmente justificável. Ele também dizia que, portanto, a filosofia política, que era uma coisa amoral, ou seja, que não há uma forma correta de fazer, ela geraria poder e legitimidade, que quando tu obedece
a uma ordem sem uso da. Bom, a primeira questão vai tratar sobre o Renascimento. Qual das alternativas abaixo apresenta características do renascimento cultural? A resposta certa seria a D, pois, de acordo com as explicações que nós vimos, realmente as principais características do Renascimento são o antropocentrismo, a valorização da cultura greco-romana, a valorização da ciência e da razão e a busca do conhecimento em várias áreas. Todas as outras alternativas que vão falar sobre teocentrismo, geocentrismo, influência religiosa, influência de misticismo, não se tratam da resposta correta. A segunda questão vai tratar sobre o iluminismo. Como os pensadores iluministas pensavam a relação existente entre o Estado e a Igreja? Na visão de vários iluministas, a Igreja não deveria interferir nas questões políticas da época. Tendo suas ações voltadas para os homens, as instituições políticas deveriam ser guiadas por um modelo racional de organização política, que não se apoiava em justificativas religiosas ou que sofressem algum tipo de interferência clerical, ou seja, da Igreja. Como nós já vimos na explicação, a principal característica do iluminismo era a prevalecência da razão diante das questões religiosas. Então, eles realmente acreditavam que a Igreja não deveria interferir nas questões políticas da época.